Olá pessoal, bem-vindos ao Aula Móvel. Hoje nós vamos dar continuidade à resolução da prova de agente penitenciário aqui da SESIP do Distrito Federal, da Secretaria do Sistema Penitenciário, né? A prova de agente penitenciário foi aplicada no dia 19 de abril de 2015 e veio de uma forma muito pesada. O pessoal reclamou bastante, se queixou bastante, achou uma prova muito difícil. E agora, resolvendo a parte de direito constitucional, a gente vê que realmente o nível foi muito alto. Tá certo? Vamos resolver as questões, resolver com calma. A gente vai ver que 99% foi abordado em sala de aula e, caso você tenha alguma dúvida ou queira um esclarecimento, manda um e-mail para a gente aqui do Aula Móvel, tá bom? Vamos lá comigo resolver as questões de direito constitucional de agente penitenciário. Com relação ao Poder Judiciário, julgue os seguintes itens. Questão 51. No primeiro grau, a vitaliciedade só será adquirida após, no mínimo, 3 anos de exercício. Negativo, pessoal. 3 anos é o prazo de estabilidade do servidor público. No caso da vitaliciedade da magistratura, o prazo é de 2 anos. Ok? Questão está falsa. Questão 52. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nos crimes comuns os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. Pessoal, verdadeiro. O STJ, ele julga tanto os membros dos tribunais de contas quanto os desembargadores pelos crimes comuns, e pelos crimes de responsabilidade. Vou botar e crimes de responsabilidade. Ok? É uma competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Questão 52 está verdadeira. Questão 53. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, olha aqui mais uma vez a prova de agente penitenciário pedindo jurisprudência, que é algo comum para você pedir aqui numa prova de nível superior em direito, né? Não em nível superior em qualquer área. Vamos lá. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, os magistrados não podem exercer o magistério em mais de uma instituição, sendo-lhes vedado lecionar em uma instituição privada e em uma instituição pública simultaneamente. Negativo, pessoal. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível sim a um juiz dar aula em uma instituição privada e uma instituição pública simultaneamente, né? Além ali de seu cargo de magistrado, tá certo? O que a gente tem que observar é que no caso da função pública, realmente só pode ser mais uma além da magistratura. Ou seja, ele pode ser juiz e professor de uma entidade pública, ok? Só uma entidade pública. Se houver o ensino em uma outra entidade privada, também pode. Ok? Então, questão 53 está falsa. Questão 54. Consoante o teor literal da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas. Perfeito, pessoal. O artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição Federal. É a motivação dos atos judiciais. Tá bom? Questão 55. No que se refere ao Poder Legislativo, julgue os itens subsequentes. A República Federativa do Brasil classifica-se como federação por desagregação. Pessoal, verdadeiríssima questão. Antes, o nosso país, vamos desenhar aqui o nosso país, ele era um estado unitário, ok? Ele era uma colônia de Portugal e, posteriormente, o Brasil era um estado unitário. Não era uma federação. Posteriormente, principalmente a uma emenda constitucional da Constituição de 1824, o Brasil passou a ser, então, uma federação, ok? Descentralizando o poder aos estados, e dessa forma a gente tem aqui a federação por desagregação. Porque, primeiramente, era um estado unitário e depois se tornou uma federação, se fragmentando, né, esse estado unitário, ok? Pela doutrina,
Aqui, ó. Vamos lembrar aqui, como se fosse um poder central sendo descentralizado posteriormente em estados, ok? É conhecido por desagregação ou, anotem aí, federação centrífuga. O que é isso? Centrífuga, de dentro para fora. Centrípeta, que é o contrário, é de fora para dentro, ok? Então temos aqui a federação centrífuga. Questão 56. De acordo com a Constituição Federal, a representação nas duas casas parlamentares configura direito inalienável de todo cidadão brasileiro. Logo, a população dos territórios federais, se e quando estes forem criados, elegerá representantes para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. O número de representantes em cada uma das casas seguirá o previsto no texto constitucional. Pessoal, negativo. Segundo expressa previsão constitucional, os territórios federais elegerão apenas 4 deputados federais, independentemente da quantidade de população, tá bom? Por que ele não vai eleger senadores? Porque o território federal, ele não é um estado, tá certo? Então não elege senadores. Questão falsa. Questão 57. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, mas poderão ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da respectiva casa, no caso de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que sejam incompatíveis com a execução da medida. Perfeito, pessoal. É o artigo 53, parágrafo 8º da Constituição Federal, ok? Literalmente. Questão 58. As comissões parlamentares de inquérito detêm os poderes de investigação típicos da autoridade judicial, o que inclui, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, competência para determinar a interceptação telefônica. Negativo, pessoal, a gente falou isso aqui lá na aula de constitucional, né? Que a gente teve. Segundo a própria Carta Política, as CPIs elas têm sim esses poderes da autoridade judicial, mas não são todos. Interceptação, quebra de sigilo bancário, ordem de prisão preventiva, no caso, a CPI não pode fazer. Isso é cláusula de reserva de jurisdição. Somente um magistrado, somente um juiz, um ministro pode fazer, tá certo? Então, interceptação telefônica, esqueça, a CPI não faz. A questão está incorreta. Questão 59. Conforme a jurisprudência do STF, aos suplentes de senadores e deputados federais, encontrando-se eles ou não no exercício do mandato, garante-se as mesmas prerrogativas dos titulares. Negativo, pessoal. Essa questão está falsa. Para o suplente ter essas prerrogativas, eles devem estar no exercício da função e não na qualidade de suplente, ok? Então, questão 59 está falsa. Acerca da união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de suas competências, julgue os próximos itens. Questão 60. Em matéria de competência legislativa concorrente, inexistindo lei federal a respeito de normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Até agora está perfeito. Vamos ver o resto, né? A superveniência de lei federal a respeito de normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Perfeito também esse enunciado aqui. O STF denominou essa eficácia suspensiva de efeito paralisante, conforme classificação alemã, uma vez que pode uma lei federal revogar uma lei estadual. Pessoal, a questão estava linda, estava perfeita, até ele falar a palavra revogar. Não existe revogação de lei federal em face de lei estadual. Se uma lei em caráter geral, de âmbito da União, posteriormente estiver contrária à disposição anterior estabelecida por lei estadual, haverá então essa eficácia paralisante. A lei estadual, na parte que for contrária, ficará suspensa e não revogada, tá bom? Então, esquece essa palavra aqui. O correto seria suspender, suspensão.
Questão 61. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente acerca de procedimentos em matéria processual. Perfeito, pessoal. Legislar sobre processo civil, sobre processo penal, é competência exclusiva da União, competência privativa da União, ok? Agora, sobre procedimentos, é uma competência concorrente dos Estados, do DF e da União Federal. Questão correta. Questão 62. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os municípios são entes federados, dotados, portanto, de autonomia. Perfeito, pessoal. Não tem maiores esclarecimentos aqui. Os municípios são, sim, entes federativos dotados de autonomia e não soberania, ok? Soberania somente a União tem. Enquanto federação, a República Federativa do Brasil comporta o direito de secessão por parte dos entes federados. O que é o direito de secessão, pessoal? Falei lá no nosso comecinho, no artigo 2º, se eu não me engano, 1º e 2º da nossa Constituição Federal. Direito de secessão é direito de separação. Primeira aula, se eu não me engano, de direito constitucional. Os entes federados, no caso os estados, o DF ou os municípios, eles podem se segregar, eles podem se separar do Brasil, eles têm esse direito negativo, pessoal. Nenhum dos entes federativos ele pode se segregar do Brasil, ele pode se separar e declarar um estado autônomo. Se isso acontecer, haverá a hipótese de intervenção federal, tá certo? Então, direito de secessão, que é o direito de separação, é vedado pela nossa Constituição Federal. Questão 63 está falsa. Questão 64. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Perfeito, pessoal. Artigo 32 da nossa Constituição. A gente falou isso também em sala de aula, né? Questão 65. A União, os estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre desapropriação. Tá falso, pessoal. É disposição literal, artigo 22 da nossa Constituição Federal. Competência privativa da União Federal. Segundo Marcelo Neves, o processo de constitucionalização simbólica implica aceitar a Constituição como um símbolo efetivo de poder, que, portanto, sujeita todos os indivíduos de maneira completa ao que nela se encontra previsto. O poder simbólico da Constituição contribui, portanto, para sua efetivação prática. Negativo, pessoal. Conforme propriamente diz, induz a nomenclatura poder simbólico, essa Constituição que é baseada nesse poder simbólico é aquela que é carente de eficácia. Vamos botar assim. É aquela Constituição que não consegue implementar o que está escrito nela, ok? Isso que é a constitucionalização simbólica, tá certo? Por isso que a questão 66 está incorreta. Questão 67. A Constituição semântica, de acordo com a concepção ontológica de Karl Loewenstein, ok? Foi ele mesmo que fez o conceito ontológico de Constituição, é a Constituição que não tem o objetivo de regular a vida política do Estado, mas sim de formalizar e manter a conformação política atual, o status quo vigente. Deixa-se, portanto, de limitar o poder real para apenas formalizar e manter o poder existente. Pessoal, a questão está corretíssima, está perfeita. Segundo Loewenstein, em sua classificação ontológica de Constituição, a Constituição semântica é aquela que serve para legitimar o poder de quem está no poder. É como se fosse uma Constituição feita por um ditador. Ele ali não estabelece direitos e garantias do indivíduo em desfavor do Estado negativo. Aquela Constituição é simplesmente para escrever que ele é o ditador e ele merece estar lá no cargo de chefe de Estado daquele poder, daquele país. Tá certo? Isso que pregou aqui a Constituição semântica, tá certo? Questão 67 está verdadeira. Questão 68. Conforme a perspectiva política adotada por Carl Schmitt, a Constituição é a decisão política fundamental de um povo.
Ok, pessoal. Carl Schmitt estabeleceu o critério político de Constituição. Ok? E, segundo os seus estudos, a Constituição nada mais é que a decisão política fundamental de um povo, de uma nação. Ok? Então, por isso, questão 68 está também correta. Questão 69. Fernandino Lassalle, vamos só dar um parêntese aqui. Ele estabeleceu a condição, o critério sociológico, conceito sociológico de Constituição. Okay? Defendeu a concepção amparada na ideia de força normativa de Constituição, concretizada por meio da noção de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, tendo sido Conrad Hess e Peter Harbele os principais críticos dessa proposta. Negativo, pessoal. Fernandino Lassalle, ele falou em seus estudos que se a sociedade não legitimar a Constituição, se ela não tiver aplicabilidade, ela não vai passar de uma folha de papel. Isso que basicamente diria Fernandino Lassalle. Okay? No caso aqui da nossa questão, quando a gente trata de força normativa, quem faz esse parêntese, quem trata isso em seus estudos, é o estudioso Conrad Hess, ok? E não o Fernandino Lassalle, tá certo? Por isso, a questão 69 está falsa. Só um pequeno detalhe, né, pessoal? Você vê que questãozinha, que questões rebuscadas por uma prova de agente penitenciário. Esse nível de questão assustou não só os candidatos, não só os alunos, mas também quase todos os professores, tá bom? Vamos lá para a nossa última questão aqui de Constituição, parte de Direito Constitucional de AGPEM. Segundo a concepção jurídica de Constituição defendida por Hans Kelsen, isso aqui está correto, ok? Hans Kelsen, ele trouxe o conceito jurídico de Constituição. A Constituição é a norma que fundamenta todo o resto do ordenamento jurídico positivo, atribuindo-lhe validade. Perfeito, pessoal. Conforme eu desenhei lá na nossa aulinha de Direito Constitucional, se você tivesse assistido, com certeza você ia ter lembrado. Ou se você assistiu, você vai se lembrar. Pirâmide de Kelsen. Ok? Quem assiste minha aula lembra disso. A Constituição, ela está no ápice dessa pirâmide e ela legitima e deve ordenar toda a produção legislativa de um Estado, incluindo leis, decretos, medidas provisórias, leis complementares, ok? Vou colocar aqui medidas provisórias também. E lá embaixo, mais no âmbito do executivo, regulamentos, portarias e etc. Né? A Constituição está nesse ápice e ela fundamenta, ela embasa todo esse ordenamento jurídico que vem abaixo dela, ok? Então é isso, pessoal. Encerramos a nossa resolução da prova de Direito Constitucional de Agente Penitenciário aqui do Distrito Federal. Uma prova muito rebuscada, uma prova muito aprofundada, ok? Isso aí deve sinalizar como irá vir algumas das provas do ano de 2015. Vamos estudar bastante, peguem todas as dicas aqui que os professores do Aula Móvel passarem para vocês, ok? A minha dica sempre vai ser, resolva muitos exercícios das provas anteriores, daquele cargo que você vai pleitear principalmente, tá certo, pessoal? Caso você tenha alguma dúvida ou queira um esclarecimento, manda um e-mail pra gente, tá bom? Não vá para sua prova com nenhuma dúvida, tá certo, pessoal? Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.